Vamos a Brasília com o Délio Rocha. O Délio vem trazendo informações para a gente sobre o Ministério de Jair Bolsonaro, especialmente o Superministério da Economia, que será comandado pelo economista Paulo Guedes. 6 secretarias, as privatizações, Délio Rocha, como serão tratadas pelo futuro ministro. Um bom dia para você. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo, bom dia a todos. Essas secretarias especiais, como estão sendo chamadas, Nádia, elas não devem aumentar gastos. Pelo contrário, a ideia é diminuir gastos e, segundo cálculos de Paulo Guedes, que é o futuro ministro da Economia, a ideia é reduzir de 20% a 30% os cargos comissionados hoje ligados ao Ministério da Economia. E ontem, Nádia, tanto Paulo Guedes quanto o vice-presidente eleito, o general Mourão, falaram da reestruturação da máquina administrativa e também da possibilidade de privatizações no país. É o que a gente acompanha nesta reportagem. Na conversa com jornalistas, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou mais 2 secretários do Ministério, Marcos Cintra para a Receita Federal e Previdência e Marcos Troirro no Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Serão 6 secretarias no total, com Fazenda, Planejamento, Competitividade e Produtividade e Desestatização e Desimobilização. A nova estrutura pode levar a uma redução de 30% no número de cargos. Uma das principais prioridades da equipe econômica será o controle de gastos públicos. Para isso, o futuro governo estuda vender empresas públicas e usar o dinheiro para reduzir o volume de recursos usados no pagamento de juros da dívida. Levantamento do Tesouro Nacional indica que as estatais juntas têm valor de mercado da ordem de 800 bilhões de reais, mas nem todas serão privatizadas. Olha, Nádia, esse levantamento do Tesouro mostra que nossas estatais valem 820 bilhões, só que o montante pode chegar a R$1 bilhão, até um pouco mais do que isso, se for computado ações que o governo federal tem em algumas empresas. E Paulo Guedes pretende, Nádia, durante o governo, vender algumas estatais, aí, claro, com a chancela de Jair Bolsonaro, ou vender ações que tem em outras empresas. E a ideia é exatamente usar esse dinheiro para diminuir a dívida brasileira. Portanto, Nádia, está aí um longo trabalho aí pela frente. Agora, ontem, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que são 2 das maiores estatais brasileiras, não estão no radar da privatização. Nádia. Tá certo, Délio. E ontem, Elivaldo, nós tivemos a eleição do piauiense João Henrique Souza para a presidência nacional do SEBRAE. 14 votos a 1, praticamente uma unanimidade nessa eleição. Ele que preside hoje o Conselho Nacional do SESI. E pelos próximos 4 anos, Délio conversou com ele ontem lá em Brasília, vai ficar à frente do SEBRAE Nacional. Délio. Nádia, o principal cabo eleitoral de João Henrique Souza foi o presidente Michel Temer, que não só apoiou, como fez campanha, que pediu empenho pela vitória do piauiense. E agora, João Henrique Souza tem um desafio aí de tocar o SEBRAE, que hoje é comandado por Guilherme Afife Domingos. Ontem, após a eleição, eu conversei com ele, Nádia, e ele falou dos seus planos, do que pretende fazer no período em que vai estar à frente da entidade. Vamos ouvir o que ele disse. Fomos indicados para disputar essa eleição, e isso teve o trabalho do presidente da CNI também, o presidente Robson, e o trabalho do presidente Michel Temer. É uma eleição de 15 votos, o governo tem 5 nela, então você já entra com alguma boa perspectiva. E foi disputa, digamos assim, pessoa a pessoa. Eu disputei com o atual vice-governador do Rio Grande do Sul, foi quem disputou comigo a indicação para presidente, e eu tive a felicidade de ter dos 15, 14 votos.
João Henrique Souza, que tem uma longa carreira política, ele já exerceu 3 mandatos de deputado federal, foi secretário de Estado, secretário do município de Teresina, no governo de Fernando Henrique Cardoso, esteve à frente do Ministério dos Transportes, no governo Lula ele comandou os Correios e agora, como você mesmo disse, Nádia, ele comanda o SESI. Só que nos próximos 4 anos ele vai comandar o SEBRAE e pode ter um papel muito importante na retomada do crescimento brasileiro, porque as pequenas, micro e pequenas empresas, que são exatamente os alvos do SEBRAE, elas representam, são responsáveis pela criação da maioria dos empregos no país. E ontem, viu, Nádia Alivaldo Barbosa, João Henrique Souza disse, inclusive, que já está criando pontes com o futuro governo de Jair Bolsonaro, exatamente para ter uma parceria e colocar o órgão, a entidade, o SEBRAE, a serviço do Brasil. Nádia. Muito obrigada, Délio Rocha, ao vivo de Brasília, capital federal, trazendo as informações para a gente nessa sexta-feira. Bom final de semana para você, Délio, até segunda e até logo mais no Jornal do Piauí. Elivaldo, o ex-ministro João Henrique é homem de confiança do presidente Temer. Então, como ele disse aí, como o MDB e o presidente já tinham pelo menos 5 votos, ele já entrou com vantagem e foi uma eleição tranquila para ele. Sim, Nádia, e tem um histórico dessa afinidade do ex-ministro João Henrique Souza com o presidente Michel Temer. Ele foi indicado pelo MDB, à época, presidente efetivo do partido, Michel Temer, para o Ministério dos Transportes em 2002, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, também com influência do MDB. Michel Temer chegou à direção dos Correios no governo Lula, no primeiro governo Lula, e agora, recentemente, com a influência direta de Michel Temer, ocupa ainda a presidência do Serviço Nacional da Indústria, o SESI Nacional, e agora também, com o aval do presidente da República, ocupará esse importante cargo. E para o Piauí, Nádia, tem uma importância ainda maior, porque o SEBRAE, pela força que ele tem, pelo que representa esse segmento da economia do Estado, ele terá uma contribuição ainda mais efetiva. O SEBRAE que já desenvolve muitos trabalhos aqui no Piauí, com o João Henrique na presidência do SEBRAE Nacional, terá uma força ainda maior. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Mas quem disse que João Vicente Claudino e o Wellington Dias não se encontram, não conversam, estão distantes, aí, afastados em todos os sentidos, né? Essa história não é bem assim, Nádia. Aliás, o ex-senador João Vicente é um crítico, né, presente, um crítico, exatamente, do governador Wellington Dias. Crítico e afasta qualquer possibilidade de uma afinidade política com o governador Wellington Dias. Pois bem, os dois se encontraram na madrugada desta sexta-feira. Mas calma, foi tudo de forma republicana. Foi num voo, Teresina, Brasília, registrado por um telespectador muito especial aqui do Notícia da Manhã, do Ponto de Vista, e ele estava aí nesse voo da Gol, aí cedinho, um ao lado do outro, trocando aí algumas ideias. Nádia, eu imagino, eu estava longe desse avião aí, evidentemente, mas eu imagino que o governador deve ter manifestado todo o seu contentamento com a possibilidade de João Vicente voltar ao comando do PTB no Piauí, o PTB que é um partido governista. Isso poderá até acontecer. Agora, João Vicente voltar à base aliada, governista, essa possibilidade segue muito remota. É a diplomacia, né? Claro, sempre claro. tem que estar presente aí, a cordialidade. Hoje são adversários, não são inimigos. Não são inimigos. Obrigada, Elivaldo. É isso, Nádia. Bom final de semana para você também, até segunda Nádia. aqui no Notícia. Com certeza, Nádia. Mas mais tarde tem mais. Forte abraço. Jornal do Piauí. Com certeza.